Na verdade, né, o nome correto seria morte súbita, né? Essa morte súbita é definida pela Organização Mundial de Saúde como uma morte repentina, inesperada e que ocorre em até 60 minutos do início de alguns sintomas, ou seja, uma morte abrupta mesmo, da qual o paciente não tem manifestação pregressa, né? Ele não tem muito aviso. Ele começa os sintomas e em até 60 minutos ele perde a vida. A maioria das causas da morte súbita são doenças cardiovasculares, que muitas vezes estão oligo ou assintomáticas, ou seja, o paciente não tem sintomas prévios, mas ele é portador de uma doença cardíaca e acaba já tendo como primeira manifestação uma morte súbita. Muitas vezes é um paciente que não tem diagnóstico prévio de uma doença cardíaca, ele vai para uma atividade física intensa e ao se submeter a essa atividade, principalmente no calor, também nos extremos da temperatura, isso pode acontecer, no extremo do frio também, ocorre desidratação, hipertermia, distúrbios dos eletrólitos, do potássio, do sódio, e isso somado a um exercício não habitual num paciente já de risco e que tenha já um grau de aterosclerose nas suas coronárias, isso pode deflagrar uma trombose dentro de uma coronária e causar um infarto agudo, e muitas vezes isso vai gerar um circuito de arritmia, que se chama fibrilação ventricular, que se não for prontamente atendida, o paciente perde a vida em questão de minutos. O ideal é que o paciente sempre passe numa avaliação cardiológica, numa avaliação médica, na qual vai ser feita uma anamnese, que é uma entrevista clínica, na qual o médico vai colher várias informações a respeito dos antecedentes pessoais do paciente, ou seja, se ele é tabagista, se ele é etilista, se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele tem colesterol aumentado, isso pode ser também dosado. Se a pressão dele é boa, se ele está obeso, estressado, se ele tem antecedente familiar de morte súbita ou infarto, tudo isso vai ser colhido numa anamnese, somado ao exame físico, né, aferindo pressão, ausculta cardíaca, exame físico geral e, eventualmente, exames complementares. Nós conseguimos, com uma boa avaliação, já estratificar o risco desse paciente, eventualmente diagnosticar uma doença que esteja silenciosa, porque a maioria das pessoas que infartam, elas não se manifestam previamente com dor no peito, com tontura, com palpitações, como muitos acham. Na verdade, a grande manifestação inicial de um paciente que vai ao infarto já é o infarto. Então, nem sempre ele tem a sorte de ter dor no peito, de ter uma palpitação, um desmaio antes. Ele muitas vezes já vai se manifestar com infarto e vai ser diagnosticada essa predisposição já numa avaliação clínica. O que eu recomendo é que as pessoas procurem o seu médico, façam essa avaliação pré-início de atividade física, que não façam atividades esporádicas, exaustivas semanalmente, aquele atleta do final de semana, aquela pessoa, eu às vezes recebo pacientes que se manifestam, que jogam aquele futebol de sábado, depois tomam cerveja, enfim. Aí é um risco muito grande, porque às vezes a pessoa não está habituada, vai fazer um exercício com gatilho muito intenso, ele pode já ter uma doença, ele vai usar álcool, vai aumentar o risco de arritmia, vai desidratar, vai ficar com a temperatura aumentada. Então, o que eu peço o que eu oriento é que os pacientes não façam essa atividade esporádica, né? Se forem fazer, façam uma avaliação prévia e após a orientação do seu médico, o ideal é que o exercício seja regular, tá? A média de atividade física que a gente fala seriam 150 minutos por semana, divididos em 5 dias. Seriam 30 minutos, 5 vezes por semana. É o que a gente recomenda do ponto de vista grosseiro, lógico que isso tem que ser individualizado por cada médico e para cada paciente. Mas o que a gente recomenda é um exercício regular e geralmente de intensidade moderada. Os grandes exageros não são benéficos para o coração.